7 anos de construção, 150 mil homens trabalhando sem parar, 27 toneladas de ouro puro, revestindo paredes inteiras, pedras de 400 toneladas, encaixadas com precisão milimétrica, colunas de bronze de 8 metros, pesando 34 toneladas cada uma, cedro importado do Líbano cobrindo cada superfície interna, querubins gigantes de 4,5 metros, folheados a ouro. O Templo de Salomão não foi apenas um edifício religioso, foi a construção mais cara, mais grandiosa e tecnicamente mais avançada do mundo antigo. Consumiu mais recursos do que qualquer outra estrutura conhecida da época. E aqui está o detalhe que ninguém consegue aceitar. Tudo isso, absolutamente tudo, desapareceu em menos de 24 horas. Não sobrou ouro, não sobraram colunas, não sobraram paredes. Apenas cinzas, escombros e sangue. Como a obra mais impossível da história foi destruída tão rapidamente? E por que Deus permitiu que isso acontecesse? Nesse vídeo, você vai descobrir a verdade brutal por trás da queda de Jerusalém, as técnicas militares usadas para derrubar muralhas que resistiram por séculos e o significado teológico profundo dessa destruição. E no final, você vai entender por que o templo físico precisava cair para que algo infinitamente maior pudesse se erguer. Mas antes de começar, se você quer conteúdo bíblico profundo, baseado em teologia reformada, deixe seu like agora e se inscreva no canal. Isso ajuda o algoritmo a levar esse conhecimento para mais pessoas. O problema começou décadas antes das muralhas caírem. Porque a destruição do templo não foi um acidente militar, não foi má sorte geopolítica, foi consequência direta de apostasia sistemática. E tudo começou com o próprio homem que construiu o templo. Salomão, 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 6, registra a queda espiritual do rei mais sábio do mundo. Ele amou muitas mulheres estrangeiras, mulheres de nações que Deus havia proibido explicitamente: Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, 700 esposas e 300 concubinas, e essas mulheres desviaram o coração dele. Salomão, o homem que havia orado na inauguração do templo, o homem que viu a glória de Deus encher aquele lugar com uma nuvem tão densa que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, agora construía altares para Quemós, o deus abominável de Moabe, e para Moloque, o deus detestável dos amonitas. Altares onde crianças eram queimadas vivas como sacrifício. E ele não construiu esses altares secretamente. Construiu no monte que fica em frente a Jerusalém, à vista de todos. A mensagem era clara. Javé não era mais o único Deus de Israel. Era apenas mais um entre muitos. E aqui está o princípio teológico que você precisa entender. Deus não habita onde não é honrado como único e supremo. O templo era santo não por causa das pedras, não por causa do ouro, mas porque ali Deus havia escolhido colocar seu nome. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 5, estabelece isso. Deus escolhe o lugar onde seu nome habitará. Mas quando esse lugar se torna centro de idolatria, quando o povo que deveria proclamar a glória de Javé começa a adorar demônios disfarçados de deuses, o juízo se torna inevitável. Salomão morreu e o reino se dividiu. Israel ao norte, Judá ao sul. 10 tribos contra 2, e a apostasia que começou no topo se espalhou como gangrena. Rei após rei, geração após geração, o povo de Judá ignorou as advertências. Os profetas gritavam nas ruas. Isaías profetizou durante décadas. Vossa terra está desolada, vossas cidades consumidas pelo fogo. Isaías, capítulo 1, versículo 7. Jeremias chorou publicamente. Não confiem em palavras enganosas dizendo: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Jeremias, capítulo 7, versículo 4. Eles achavam que a simples existência do templo
os protegia. Como se Deus fosse um talismã mágico, como se a estrutura física garantisse imunidade contra consequências. Mas Deus não é manipulável. Ele não negocia santidade. E quando um povo rejeita sua palavra de forma sistemática, quando a religião se torna apenas tradição vazia, sem arrependimento real, o juízo não demora. Manassés, rei de Judá, levou a apostasia a níveis inimagináveis. Segundo Reis, capítulo 21, versículos 1 a 9, descreve os horrores. Ele reinou 55 anos, mais tempo que qualquer outro rei de Judá, e usou cada ano para profanar o que era sagrado. Reconstruiu os altares pagãos que seu pai Ezequias havia destruído. Levantou altares para Baal dentro do próprio templo. Colocou um poste ídolo de Aserá, deusa da fertilidade, no lugar santíssimo. Praticou feitiçaria, consultou médiuns e necromantes e sacrificou seus próprios filhos no fogo. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 16, diz que ele derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um extremo ao outro. Isso não é linguagem figurada. As ruas da Cidade Santa estavam literalmente encharcadas de sangue de crianças queimadas vivas para Moloque. E o templo, o lugar onde a glória de Deus havia descido, agora tinha altares para demônios dentro dos seus pátios. Imagine a cena. Sacerdotes levitas, descendentes de Arão, caminhando pelos corredores do templo, passando por altares pagãos para chegar ao altar de Javé. Prostitutas cultuais praticando rituais sexuais nos aposentos que deveriam ser santos. O cheiro de incenso misturado com o cheiro de carne humana queimada. Deus não ignorou isso. Segundo Reis, capítulo 21, versículo 12, registra a sentença: Trarei tal mal sobre Jerusalém e Judá, que quem ouvir, lhe tinirão ambos os ouvidos. A destruição viria. Não era questão de se, era questão de quando. Josias tentou reverter o dano. Ele foi o último rei piedoso de Judá. Subiu ao trono com 8 anos de idade, e aos 16 começou a buscar o Deus de Davi. Segundo Crônicas, capítulo 34, versículos 3 a 7, conta como ele purificou Judá e Jerusalém. Destruiu os altares de Baal, despedaçou as imagens de Aserá, queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre seus próprios altares. Ele limpou o templo, removeu toda a imundície acumulada, por décadas. E durante a limpeza, o sumo sacerdote Hilquias encontrou algo que havia sido perdido: o livro da lei, a Torá. Segundo Reis, capítulo 22, versículos 8 a 13, descreve o momento. Quando o livro foi lido para Josias, ele rasgou suas vestes em desespero. Ele percebeu a gravidade da situação. Judá não estava apenas pecando por ignorância, estava violando cada mandamento de forma deliberada. A ira de Deus estava acesa contra eles. Josias enviou mensageiros à profetisa Hulda para buscar orientação, e a resposta foi devastadora. Segundo Reis, capítulo 22, versículos 16 e 17. Assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, conforme todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, a minha ira se acendeu contra este lugar, e não se apagará. O juízo estava decretado. Nada poderia reverter. Hulda disse que Josias não veria a destruição, morreria em paz, mas Jerusalém cairia. E ela caiu. Josias morreu em batalha contra o faraó Neco, do Egito. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 24, conta que ele saiu para interceptar o exército egípcio em Megido. Foi ferido por arqueiros e morreu no caminho de volta para Jerusalém. E com sua morte, a última contenção contra o juízo desapareceu. 3 meses depois, Joacás, filho de Josias, foi deposto pelo faraó. Jeoaquim assumiu o trono como vassalo do Egito, e a apostasia
voltou com força total. Jeremias profetizava nas ruas, avisando que Babilônia viria. Não era especulação política, era revelação direta de Deus. Jeremias, capítulo 25, versículos 8 a 11, declara o decreto divino. Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que enviarei e tomarei todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. O rei pagão, adorador de Marduque, seria o instrumento do juízo divino. E ninguém acreditou. Sacerdotes, profetas falsos, príncipes, todos rejeitaram Jeremias. O acusaram de traição, de derrotismo, de minar a moral nacional. Como Deus permitiria que Babilônia destruísse seu próprio templo? Impossível. Mas Deus não estava blefando. Em 605 a.C., Nabucodonosor invadiu Judá pela primeira vez. 2 Reis, capítulo 24, versículos 1 e 2, registra que Jeoaquim se tornou servo dele por 3 anos. Depois se rebelou. Nabucodonosor enviou tropas caldeias, arameus, moabitas e amonitas contra Judá. Não era apenas punição política, era juízo divino. Versículo 3 deixa claro: segundo a palavra do Senhor, isto sucedeu contra Judá, para os remover da sua presença, por causa de todos os pecados que Manassés cometera. Jeoaquim morreu durante o cerco. Seu filho Joaquim reinou apenas 3 meses antes de se render. Nabucodonosor levou 10.000 cativos para a Babilônia, incluindo o rei, os príncipes, os guerreiros valentes, todos os artífices e ferreiros. 2 Reis, capítulo 24, versículo 14. Deixou apenas os mais pobres da terra. Colocou Zedequias, tio de Joaquim, como rei fantoche. Mas Zedequias era fraco, manipulável, cercado por conselheiros arrogantes que achavam que podiam desafiar Babilônia. E Jeremias continuava profetizando: não se rebelem, sirvam ao rei de Babilônia e viverão. Jeremias, capítulo 27, versículo 12. Mas os falsos profetas prometiam libertação rápida. Ananias, filho de Azur, profetizou publicamente que em 2 anos Deus quebraria o jugo de Babilônia e traria de volta os cativos. Jeremias, capítulo 28, versículos 2 a 4. Jeremias respondeu: Amém. Faça o Senhor assim. Mas ouve agora esta palavra. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram contra muitas terras e contra grandes reinos, guerra, mal e peste. Jeremias, capítulo 28, versículos 6 a 8. Profeta verdadeiro não promete paz quando Deus decretou juízo, e Deus não havia decretado paz. Zedequias se rebelou. 2 Reis, capítulo 24, versículo 20, diz que ele se rebelou contra o rei de Babilônia, e Nabucodonosor não teve misericórdia. Em janeiro de 588 a.C., o exército babilônico cercou Jerusalém. Não foi um cerco comum, foi um bloqueio total, projetado para matar de fome. Jeremias, capítulo 39, versículo 1, registra a data exata. No 9º ano de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, com todo o seu exército contra Jerusalém, e a sitiaram. As muralhas de Jerusalém eram massivas, construídas e reconstruídas por gerações. Tinham até 8 metros de espessura em alguns pontos, feitas das mesmas pedras gigantescas usadas na fundação do templo. Mas Nabucodonosor não tentou derrubá-las imediatamente. Ele sabia que fome mata mais eficientemente que espadas. Construiu rampas de cerco ao redor da cidade, torres de madeira para arqueiros, e simplesmente esperou. Ninguém entrava, ninguém saía. E dentro das muralhas, a situação se tornava infernal. Jeremias, capítulo 52, versículo 6, descreve o horror. No 4º mês, aos 9 do mês, quando a fome prevaleceu na cidade,
e o povo da terra não tinha pão. Não tinha pão. Isso significa que o estoque havia acabado completamente. As pessoas comiam qualquer coisa: cascas de árvore, couro fervido, ratos, pombas. Lamentações, capítulo 4, versículos 3 e 4. Conta que as línguas das crianças se grudavam no céu da boca por sede. As mães de Sião, antes delicadas, cozinharam seus próprios filhos. Lamentações, capítulo 4, versículo 10. Isso não é metáfora, é descrição literal. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 53 a 57, havia profetizado isso séculos antes. Se Israel rejeitasse a aliança, chegaria ao ponto de comer a própria prole durante o cerco. E estava acontecendo exatamente como Deus havia dito. Jeremias viu tudo. Ele estava preso dentro de Jerusalém, no pátio da guarda, porque os príncipes o acusaram de deserção. Jeremias, capítulo 37, versículos 11 a 16. Ele havia tentado sair da cidade para tratar de assuntos de propriedade em Benjamim, mas foi capturado, espancado e jogado numa cisterna. Eles queriam que ele parasse de profetizar a queda. Mas a verdade não muda porque você prende quem a fala. Zedequias enviava mensageiros secretos para consultar Jeremias. Há alguma palavra do Senhor? Jeremias, capítulo 37, versículo 17. E Jeremias respondia: serás entregue na mão do rei de Babilônia. Zedequias não queria ouvir, mas não podia ignorar. 18. Meses depois, no 11º ano de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, a cidade foi arrombada. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 4. Arrombada. Os babilônios abriram uma brecha nas muralhas. Não se sabe exatamente como, mas sabemos as técnicas disponíveis. Eles usavam arietes, vigas gigantescas de madeira com pontas de bronze, suspensas em estruturas móveis. Centenas de homens balançavam a viga para frente e para trás, batendo na mesma pedra repetidamente até rachar. Usavam também fogo. Empilhavam madeira contra as portas da cidade, despejavam óleo e incendiavam. O calor extremo rachava a pedra, enfraquecia as estruturas, e usavam sapadores, soldados especializados em cavar túneis sob as muralhas. Cavavam até a fundação, removiam as pedras de suporte, substituíam por vigas de madeira. Depois, incendiavam as vigas. A muralha desabava. Qualquer que tenha sido o método, funcionou. A brecha foi aberta, e os soldados babilônicos entraram como água através de uma represa rompida. Zedequias tentou fugir. Segundo Reis, capítulo 25, versículos 4 e 5, ele e seus homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os dois muros, que está junto ao jardim do rei. Mas os caldeus perseguiram o rei e o alcançaram nas planícies de Jericó. Todo o seu exército se dispersou. Zedequias foi capturado e levado a Nabucodonosor em Ribla. E ali, Nabucodonosor executou a sentença mais brutal possível. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 7. Degolaram os filhos de Zedequias. À sua vista, cegaram os olhos de Zedequias. Amarraram-no com cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. A última coisa que Zedequias viu antes de perder a visão foi seus próprios filhos sendo assassinados. Era a maldição de Deuteronômio cumprida ao extremo. Mas a destruição da cidade ainda não havia acontecido. Nabucodonosor não estava presente durante o cerco, seus generais comandavam as tropas. E agora ele enviou um homem específico para executar uma tarefa específica. Nebuzaradã, capitão da guarda. Segundo Reis, capítulo 25, versículos 8 a 10. No 5º mês, ao 7 do mês, no ano 19º do rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Queimou a casa do Senhor, o templo,
A estrutura que levou 7 anos para ser construída, que consumiu 27 toneladas de ouro, que tinha colunas de bronze de 8 metros, que foi erguida por 150.000 homens, foi queimada. Nebuzaradã não tinha ordens de preservar nada. Tinha ordens de destruir completamente. E ele obedeceu com eficiência militar brutal. Primeiro, saquearam tudo de valor. Segundo Reis, capítulo 25, versículos 13 a 17, lista o que foi levado. As colunas de bronze, Jaquim e Boaz, foram quebradas, e o bronze levado para a Babilônia. Os suportes, o grande tanque de bronze sustentado por 12 bois, todos os utensílios de bronze usados no serviço do templo, tudo levado. Os objetos de ouro e prata, os incensários, as bacias, as taças, tudo saqueado. Jeremias, capítulo 52, versículos 17 a 23, detalha ainda mais. Havia capitéis de bronze sobre as colunas, cada um com 2,5 metros de altura, decorados com romãs. Tudo quebrado, derretido, transportado. Não era apenas saque de guerra, era humilhação deliberada. Esses objetos representavam a glória de Deus, e agora iam se tornar parte do tesouro de Marduque em Babilônia. Depois do saque veio o fogo. Madeira de cedro, importada do Líbano, polida e perfumada, cobria todas as paredes internas. Madeira de cipreste cobria o piso. Tudo isso foi regado com óleo e incendiado. O fogo se espalhou rapidamente. As chamas consumiram primeiro o santo lugar. Depois, avançaram para o Santo dos Santos. O véu que separava os dois ambientes, tecido com linho fino e bordado com querubins, queimou em minutos. As placas de ouro que revestiam as paredes derreteram sob o calor intenso. Ouro derrete a 1064 graus Celsius. As chamas de Bint-Sindibit, um incêndio alimentado por madeira e óleo, podem facilmente ultrapassar isso. O ouro escorria pelas paredes como cera, acumulava no chão, esfriava em poças disformes. Os querubins gigantes de madeira folheados a ouro, de 4,5 metros de altura, desabaram quando a madeira se consumiu. O teto de cedro ruiu. Vigas de toneladas despencaram, esmagando o que restava do interior. E o fogo não parou ali. Espalhou para os pátios, para os edifícios adjacentes, para as câmaras dos sacerdotes. Tudo queimou. Calor era tão intenso que as próprias pedras rachavam. Pedras de 400 toneladas, cortadas com precisão milimétrica, explodiam sob pressão térmica. A fundação permaneceu. Algumas paredes externas permaneceram de pé, mas o templo como estrutura funcional deixou de existir. E enquanto queimava, os soldados babilônicos massacravam os sobreviventes nas ruas. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 11, diz que Nebuzaradã levou em cativeiro o restante do povo que tinha ficado na cidade, os desertores que se haviam passado para o rei de Babilônia e o restante da multidão. Mas antes de deportar, ele executou as lideranças. Versículos 18 a 21 listam os nomes. Seraías, o sumo sacerdote, Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta foram levados a Nabucodonosor em Ribla. E Nabucodonosor os feriu e os matou. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. 61 homens mortos, não em batalha, em execução. A estrutura religiosa de Judá foi decapitada. Os sacerdotes que deveriam ter guiado o povo à fidelidade, que deveriam ter resistido à idolatria, agora pagavam com suas vidas. E o povo que sobrou foi deportado. Famílias separadas, crianças arrancadas dos pais, anciãos forçados a caminhar centenas de quilômetros até Babilônia. Muitos morreram no caminho. Lamentações, capítulo 5, versículos 11 a 13, descreve: violaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram pendurados pelas mãos, não se respeitou a face dos anciãos. Os jovens levaram mós, e os meninos tropeçaram sob cargas de lenha. Nabucodonosor não teve compaixão.
Para ele, Judá era apenas mais uma província rebelde, que precisava ser destruída como exemplo. Mas, teologicamente, algo muito maior estava acontecendo. Aqui está a verdade que destrói todas as ilusões humanas sobre religião. A presença de Deus não estava presa ao templo. O templo era símbolo, não essência. Quando Israel se tornou idólatra, quando a adoração se tornou ritual vazio, sem arrependimento, Deus retirou sua glória. Ezequiel profetizou em Babilônia, entre os exilados, e recebeu visões do que estava acontecendo em Jerusalém. Ezequiel, capítulos 8 a 11, descreve as abominações praticadas dentro do templo. Anciãos de Israel queimando incenso para ídolos em câmaras secretas. Mulheres chorando por Tamuz, deus da fertilidade. Homens adorando o sol de costas para o santuário de Javé. Ezequiel, capítulo 8, versículos 16 e 17. E Deus mostrou a Ezequiel o que viria. A glória do Senhor, representada como fogo, brilhante sobre querubins, começou a se mover. Ezequiel, capítulo 10, versículos 18 e 19, descreve: A glória do Senhor saiu de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram suas asas e se elevaram da terra. A glória de Deus estava deixando o templo. Passou pela porta oriental, parou sobre o Monte das Oliveiras e então partiu. Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Quando Nebuzaradã incendiou o templo, Deus já não estava mais lá. Ele havia partido anos antes. O que queimou foi apenas pedra, madeira e metal. A presença divina não foi destruída porque já havia se retirado. E essa é a lição teológica central. Deus não é manipulável através de estruturas físicas. Israel acreditava que enquanto o templo existisse, eles estavam seguros. Mas segurança não vem de edifícios, vem de obediência. A teologia milenista reformada entende o templo como tipo, não como fim em si mesmo. O templo apontava para Cristo. Toda a estrutura sacrificial, todo o sistema de mediação, sacerdotal, tudo isso prefigurava o que Cristo realizaria perfeitamente. Hebreus, capítulo 9, versículos 11 e 12, explica: Vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. O templo físico tinha data de validade. Sua destruição não foi acidente, foi cumprimento do plano redentor. Jesus profetizou isso explicitamente. Mateus, capítulo 24, versículos 1 e 2. Os discípulos apontaram para os edifícios do templo, maravilhados com as pedras e construções. Jesus respondeu: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E isso aconteceu literalmente. Em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo, construído após o retorno do exílio babilônico. E desde então, nunca mais foi reconstruído, porque não precisa ser reconstruído. O verdadeiro templo já veio. Jesus declarou: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. João, capítulo 2, versículo 19. Ele falava do seu corpo, e após a ressurreição, Paulo explica que a igreja é o templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Não há mais necessidade de templo físico em Jerusalém. A presença de Deus habita nos crentes, pelo Espírito Santo, em todo lugar, em todo tempo. Mas voltando à destruição histórica. O que aconteceu com os sobreviventes? Segundo Reis, capítulo 25, versículo 22, diz que Nabucodonosor constituiu Gedálias como governador sobre o povo que ficou na terra de Judá. Gedálias era filho de Aicão, que havia protegido Jeremias. Ele era pró-babilônico,
favorável à submissão pacífica. Estabeleceu o governo em Mispa, não em Jerusalém, porque Jerusalém estava destruída, e tentou reorganizar o que restava. Jeremias, capítulo 40, versículos 10 a 12, conta que judeus que haviam fugido para Moabe, Amon e Edom voltaram quando ouviram que Nabucodonosor havia deixado um remanescente. Colheram vinho e frutos em grande quantidade. Parecia que haveria reconstrução. Mas durou apenas 2 meses. Ismael, filho de Netanias, da linhagem real, assassinou Gedalias. Segundo Reis, capítulo 25, versículo 25. Ele era motivado por ódio nacionalista, não aceitava submissão à Babilônia. Assassinou Gedalias, os judeus que estavam com ele, e os soldados, caldeus que estavam em Mispa. Foi um massacre. Jeremias, capítulo 41, versículos 1 a 3. E então Ismael tentou fugir para Amon com reféns. Joanã, filho de Careá, perseguiu Ismael, resgatou os reféns, mas Ismael escapou. E agora, Joanã e os líderes sobreviventes tinham um problema. Nabucodonosor descobriria o assassinato de Gedalias, e a punição seria genocida. Então decidiram fugir para o Egito. Mas primeiro consultaram Jeremias. Jeremias, capítulo 42, versículos 1 a 6. Oraram pedindo que Deus mostrasse o caminho. Jeremias esperou 10 dias pela resposta de Deus. E a resposta foi clara. Jeremias, capítulo 42, versículos 10 a 16. Se ficardes nesta terra, vos edificarei, e não vos derribarei. Não temais o rei de Babilônia. Mas se disserdes, não ficaremos nesta terra, e fordes para o Egito, a espada que temeis vos alcançará ali, e a fome que receais vos seguirá de perto. Eles prometeram obedecer, mas não obedeceram. Jeremias, capítulo 43, versículos 1 a 7, registra a rebeldia. Acusaram Jeremias de mentir, disseram que Baruque, escriba de Jeremias, o estava manipulando, e foram para o Egito, levando Jeremias à força. Levaram o profeta de Deus para o exílio em terra pagã contra a vontade expressa de Deus. E ali, em Táfnis, cidade egípcia, Jeremias profetizou uma última vez. Jeremias, capítulo 44, versículos 27 e 28. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem. Todos os homens de Judá que estão na terra do Egito serão consumidos pela espada e pela fome, até que de todos se acabem. E os que escaparem da espada voltarão da terra do Egito para a terra de Judá, poucos em número. A desobediência final trouxe destruição final. O remanescente que poderia ter sido preservado escolheu a morte. E Jeremias, o profeta que chorou por Jerusalém, que advertiu por décadas, que foi espancado, preso, jogado em cisternas, morreu no Egito, longe da terra prometida, entre um povo que o odiava. A tradição diz que foi apedrejado pelos próprios judeus exilados. Não há registro bíblico confirmando, mas é consistente com o padrão. Israel sempre matou seus profetas. Enquanto isso, em Babilônia, os exilados enfrentavam a realidade do juízo. Não eram escravos no sentido egípcio. Não construíam pirâmides sob chicote. Tinham permissão para construir casas, plantar jardins, casar e ter filhos. Jeremias havia escrito uma carta para eles. Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 7. Edificai casas e habitai nelas. Plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eles podiam viver com dignidade relativa, mas estavam longe de casa, longe do templo, longe da terra que Deus havia prometido a Abraão, e a dor dessa perda era insuportável. Salmo 137, versículos 1 a 4, expressa o lamento. Junto aos rios de Babilônia,
Ali nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros, que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá os que nos levaram cativos nos pediam canções, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Não podiam cantar. A música havia morrido com Jerusalém. E a pergunta teológica que os atormentava era simples e devastadora. Deus nos abandonou? A aliança acabou? Somos apenas mais uma nação conquistada, e nosso Deus apenas mais um Deus vencido pelos deuses de Babilônia? Essa era a interpretação do mundo antigo. Quando uma nação era conquistada, seus deuses eram considerados fracos. Marduque havia vencido Javé, mas os profetas tinham uma mensagem completamente diferente. Ezequiel profetizava entre os exilados, e Deus lhe mostrou visões que destroem qualquer ilusão de que o juízo foi derrota divina. Ezequiel, capítulo 1, descreve a visão inaugural. Querubins com 4 faces, rodas dentro de rodas cheias de olhos, o trono de Deus como safira, e sobre o trono a aparência da glória do Senhor. Ezequiel viu que Deus estava em Babilônia. Não estava limitado a Jerusalém, não estava confinado ao templo. Ele era soberano sobre todas as nações, inclusive sobre Babilônia. Nabucodonosor não havia vencido Javé. Nabucodonosor era servo de Javé, instrumento do juízo divino, usado e depois descartado. Ezequiel profetizou contra a Babilônia. Ezequiel, capítulos 25 a 32, profetiza contra 7 nações, incluindo Tiro e Egito. E Jeremias, antes de Duinze morrer, escreveu profecias contra a Babilônia. Jeremias, capítulos 50 e 51, 2 capítulos inteiros dedicados à queda de Babilônia. Jeremias, capítulo 50, versículo 2. Anunciai entre as nações e fazei ouvir. Levantai a bandeira, fazei ouvir, não encobrais. Dizei: tomada está a Babilônia, confundido está Bel, desmaiado Merodaque. Bel e Merodaque eram nomes de Marduque. Deus estava declarando que o Deus de Babilônia seria humilhado. E aconteceu exatamente como profetizado. Em 539 a.C., Ciro, rei da Pérsia, conquistou Babilônia sem batalha. Daniel, capítulo 5, conta a história. Belsazar, neto de Nabucodonosor, fez uma festa usando os utensílios de ouro e prata roubados do templo de Jerusalém. Beberam vinho nesses cálices sagrados, enquanto louvavam deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. E então, uma mão apareceu, escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Daniel interpretou: contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Daniel, capítulo 5, versículos 26 a 28. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto, e Dário, o medo, tomou o reino. Babilônia caiu. E Ciro, rei da Pérsia, fez algo que nenhum conquistador havia feito antes. Ele libertou os cativos e permitiu que voltassem para suas terras. Isaías havia profetizado isso 150 anos antes de acontecer. Isaías, capítulo 44, versículos 28 e capítulo 45, versículo 1. Deus chama Ciro pelo nome antes de ele nascer, o chama de meu pastor e de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus cativos. Ciro não conhecia Javé. Era adorador de Ahura Mazda, deus zoroastriano, mas Deus o usou para cumprir propósitos redentores. E em 538 a.C., no primeiro ano do seu reinado sobre Babilônia, Ciro emitiu um decreto. Esdras, capítulo 1, versículos 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra,
e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus. 48 anos após a destruição, o retorno foi autorizado. Não foi fuga, foi decreto oficial com financiamento real. Ciro devolveu os 5.400 utensílios de ouro e prata que Nabucodonosor havia roubado do templo. Esdras, capítulo 1, versículos 7 a 11. E 42.360 judeus, mais 7.337 servos, voltaram para Judá sob liderança de Zorobabel, governador, e Jesua, sumo sacerdote. Esdras, capítulo 2, versículo 64. Chegaram em Jerusalém e viram as ruínas. O templo era escombros queimados. As muralhas estavam derrubadas. A cidade era habitada por animais selvagens. Mas eles não desistiram. No segundo ano após a chegada, lançaram os alicerces do segundo templo. Esdras, capítulo 3, versículos 8 a 13. E quando os alicerces foram colocados, os sacerdotes, vestidos com suas vestes, com trombetas, e os levitas, com símbolos, se levantaram para louvarem ao Senhor. E cantavam, louvando e celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Mas os anciãos que haviam visto o primeiro templo choravam em alta voz, porque sabiam que o segundo templo jamais alcançaria a glória do primeiro. O segundo templo não tinha a Arca da Aliança. Havia sido perdida ou destruída durante a invasão babilônica. Não há registro do que aconteceu com ela. Segundo Macabeus, texto apócrifo não inspirado, mas historicamente relevante, sugere que Jeremias escondeu a arca numa caverna no Monte Nebo. Mas isso é tradição, não revelação. O fato bíblico é que a arca nunca mais apareceu. O Santo dos Santos do segundo templo estava vazio, sem arca, sem propiciatório, sem querubins de ouro, apenas uma pedra onde o sumo sacerdote colocava o incenso no dia da expiação. O segundo templo não tinha o fogo divino consumindo os sacrifícios. No primeiro templo, quando Salomão terminou de orar na inauguração, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 1. No segundo templo, os sacerdotes acendiam o fogo manualmente. O segundo templo não tinha a nuvem de glória enchendo o santuário. Não havia manifestação visível da presença divina como houve no primeiro. E os profetas que haviam voltado do exílio sabiam disso. Ageu profetizou durante a construção. Ageu, capítulo 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada aos vossos olhos? Eles estavam desanimados. O segundo templo era inferior, mas Ageu trouxe uma profecia que mudava tudo. Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Diz o Senhor dos Exércitos: minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. O segundo templo receberia uma glória maior que o primeiro. Não por causa da arquitetura, não por causa do ouro, mas por causa de quem pisaria nele. O desejado de todas as nações. O Messias. 500 anos depois, Jesus entrou no templo. Não no templo simples que Zorobabel construiu, mas no templo magnificamente reformado por Herodes, o Grande. Herodes havia iniciado uma reforma massiva em 20 a.C., expandindo o monte do templo, reconstruindo os pórticos, cobrindo as paredes com ouro. João, capítulo 2, versículo 20,
menciona que o templo estava sendo construído havia 46 anos e ainda não estava terminado. A reforma levou 84 anos no total, terminando em 64 depois de Cristo. Mas Jesus entrou durante a construção, e sua presença cumpriu a profecia de Ageu. A glória deste templo era maior porque Deus encarnado estava ali. Malaquias, capítulo 3, versículo 1, havia profetizado: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. João Batista foi o mensageiro. Jesus era o Senhor vindo ao templo. E Jesus fez algo que chocou todos. Entrou no pátio dos gentios, onde mercadores vendiam animais para sacrifício e cambistas trocavam moedas, e expulsou todos. João, capítulo 2, versículos 14 a 16. Fez um azorrague de cordas e expulsou todos do templo, tanto os bois como as ovelhas. Espalhou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas e não façais da casa de meu pai casa de negócio. Ele reivindicou a autoridade sobre o templo, chamou de casa de meu pai. Estava declarando divindade. E os judeus desafiaram: Que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu com a profecia mais importante sobre o templo: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Eles entenderam literalmente. Disseram que o templo levou 46 anos para ser construído. Mas Jesus falava do templo do seu corpo. João, capítulo 2, versículo 21. Na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Mateus, capítulo 27, versículo 51. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, o véu que apenas o sumo sacerdote podia passar uma vez por ano, rasgou sobrenaturalmente. Deus estava declarando que o acesso à sua presença não dependia mais de mediação sacerdotal, através de templo físico. O caminho estava aberto através do corpo rasgado de Cristo. E 40 anos depois da ressurreição, em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o segundo templo completamente. Jesus havia profetizado isso. Lucas, capítulo 19, versículos 41 a 44. Quando se aproximou de Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu conhecesses, também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão, a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jerusalém rejeitou o Messias. Entregou Jesus para ser crucificado. Gritou: Não temos rei, senão César. João, capítulo 19, versículo 15. E Deus permitiu que César os destruísse. Tito, general romano, cercou Jerusalém durante a Páscoa de 70 depois de Cristo, quando a cidade estava cheia de peregrinos. O cerco durou 5 meses. Joséfo, historiador judeu que testemunhou a destruição, registra que 1,1 milhão de judeus morreram durante o cerco, a maioria por fome. As pessoas comiam couro, grama, esterco. Houve canibalismo, mães comendo seus próprios filhos, exatamente como em 586 a.C., quando os romanos finalmente romperam as muralhas, massacraram indiscriminadamente. Incendiaram o templo mesmo contra ordens de Tito de preservá-lo. O fogo derreteu o ouro que cobria as paredes. O ouro escorreu entre as pedras. Depois, os soldados desmontaram o templo pedra por pedra para recuperar o ouro. Não ficou pedra sobre pedra, literalmente. Tito levou os tesouros do templo para Roma, incluindo o candelabro de ouro de 7 braços, a mesa dos pães da proposição
e as trombetas de prata. O arco de Doendiu, Tito, construído em Roma para celebrar a vitória, ainda existe hoje, mostrando soldados romanos carregando esses objetos. E desde então, por quase 2000 anos, não há templo em Jerusalém. O judaísmo rabínico se desenvolveu sem templo, sem sacrifícios, baseado em sinagogas e estudo da Torá. Porque não pode haver sacrifícios sem templo, e não pode haver templo sem autorização divina sobre onde construir. A teologia amilenista reformada entende que o templo não será reconstruído porque não precisa ser reconstruído. Cristo é o cumprimento de tudo que o templo representava. Hebreus explica isso em detalhes exaustivos. O sistema sacrificial era sombra. Cristo é a realidade. Hebreus, capítulo 10, versículos 1 a 4. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. O sacrifício de animais nunca removeu o pecado, apenas cobriu temporariamente, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou, para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Uma vez. Não repetidamente, não anualmente, uma vez para sempre. Hebreus, capítulo 10, versículo 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Assentado, não de pé oferecendo sacrifícios continuamente, mas assentado porque a obra está completa. E o véu rasgado significa que não há mais separação. Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Todo crente é sacerdote agora. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Não há mais necessidade de mediadores humanos, não há mais necessidade de estrutura física. A igreja é o templo. Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22. Já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Morada de Deus no Espírito. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos, capítulo 7, versículo 48. Estevão declarou isso antes de ser apedrejado. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos. Paulo repetiu em Atenas. Atos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos. Então, por que o templo de Salomão foi construído? Porque Deus ordenou algo tão elaborado, se sabia que seria temporário? Porque pedagogia divina funciona através de tipos e sombras antes da realidade plena. Israel precisava entender santidade, separação, mediação, sacrifício, expiação. O templo ensinava isso de forma tangível. As cortinas separando os espaços ensinavam que Deus é santo e pecado cria separação. Os sacrifícios diários ensinavam que pecado exige morte. O dia da expiação ensinava que reconciliação com Deus requer sangue derramado. O sumo sacerdote, entrando uma vez por ano no Santo dos Santos, ensinava que acesso a Deus é restrito e perigoso. Tudo isso apontava para Cristo. Ele é o Cordeiro sacrificado. Ele é o sumo sacerdote que entra na presença de Deus.
Ele é o propiciatório onde a justiça de Deus é satisfeita. Ele é o templo onde Deus e humanidade se encontram. João, capítulo 1, versículo 14, usa a linguagem de templo deliberadamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra grega para habitou é eskenosen, literalmente tabernaculou. Jesus tabernaculou entre nós. Ele era o tabernáculo ambulante, a presença de Deus em forma humana. E quando ele morreu, o véu rasgou porque a separação acabou. Quando ele ressuscitou, o novo templo foi inaugurado, um templo não feito de pedras, mas de pessoas vivas unidas a Cristo pelo Espírito. Há movimentos modernos, especialmente entre dispensacionalistas, que acreditam que o templo será reconstruído em Jerusalém durante uma suposta tribulação futura ou milênio literal de 1000 anos. Baseiam isso em interpretações literais de passagens como Ezequiel, capítulos 40 a 48, que descrevem um templo futuro com medidas detalhadas. Mas a hermenêutica reformada entende essas passagens como descrições apocalípticas da realidade espiritual da Igreja. Ezequiel estava profetizando para exilados em Babilônia, mostrando que Deus restauraria seu povo. As medidas do templo representam perfeição, ordem, santidade restaurada. Mas o cumprimento não é literal, é espiritual em Cristo. Apocalipse usa linguagem semelhante. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 3, descreve a nova Jerusalém descendo do céu. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Mas então João diz algo crucial. Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Não há templo na Nova Jerusalém, porque Deus e o Cordeiro são o templo. A presença direta de Deus elimina a necessidade de estrutura mediadora. Então, reconstruir um templo físico, reiniciar sacrifícios de animais, seria regredir teologicamente. Seria negar que Cristo consumou a obra. Hebreus é enfático sobre isso. Se alguém sacrifica animais novamente, está declarando que o sangue de Cristo foi insuficiente. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 29. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só com 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, o que aconteceu com o templo de Salomão? Foi destruído porque havia cumprido seu propósito. Foi destruído porque o povo que deveria honrar a Deus ali o profanou sistematicamente. Foi destruído porque Deus não tolera idolatria disfarçada de religião. E foi destruído porque algo infinitamente maior viria. A obra que levou 7 anos para ser construída desapareceu em 1 dia. Mas a obra que levou 33 anos para ser construída, o corpo de Cristo, foi destruída em 6 horas na cruz e ressuscitou em 3 dias para nunca mais ser destruída. Esse templo é eterno. Esse templo não pode ser sitiado, não pode ser incendiado, não pode ser saqueado, porque esse templo não é feito de pedras, é feito de pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, unidas a Cristo pela fé, vivificadas para a vida eterna. E se você está em Cristo, você é parte desse templo. Não precisa ir a Jerusalém, não precisa oferecer sacrifícios, não precisa esperar um prédio ser construído. Você é o templo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19.
Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Deus habita em você. Agora, se esse vídeo impactou sua compreensão, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. E nos comentários, responda essa pergunta. Você entende agora por que o templo físico precisava cair para que o templo espiritual pudesse ser edificado? Compartilhe sua reflexão. E assista ao próximo vídeo sobre como a Arca da Aliança desapareceu e o que isso significa profeticamente. Clique na tela agora